Salve Nakamas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o pai. Apenas um react de. A ditadura de Lineag. Lineag. A maior guerra dos MMORPGs. Nossa senhora! Tava a língua do caralho. Lê essa porra. MMORPG. MMORPGs. Não é MORPGs. MORPGs é foda. Rapaziada, eu perguntei pro chat, mas o chat é muito incapaz de responder essa pergunta. A minha pergunta é, o que é RPG e o que é MMORPG? Uma vez eles tinham explicado isso pra gente, desse MMORPG, mas eu não... Ó, a principal diferença entre eles é que o MMORPG, você necessariamente precisa jogar online com centenas de outras pessoas ao mesmo tempo e a estrutura de gameplay é focada em deixar seu personagem mais forte. No RPG, você joga sozinho, sem mais ninguém. E o objetivo do jogo normalmente é contar uma história. Entendi. Então, por exemplo, LoL é MMORPG, porque eu jogo online. LoLzinho, não um RPG de história. Correto? É MOBA. Tá, não sabia disso. MOBA seria... Entendi. MOBA é tipo um RPG, só que 5 contra 5, time contra time. O RPG é online, talvez, só que um mundo aberto, talvez? Não sei. Nossa, MOBA, que palavra estranha. Estranho, né? Enfim, vídeo patrocinado pelo Paulo. Paulo, tamo junto. Ambos são coisas de virgem. A Lídia matou nessa, tá? Oh, Mas bora lá, não garantimos que nós vamos entender tudo, mas... eu dou uma mordida, o trem se desmancha. Bom dia. O que você faria Bom se dia. você tivesse que jogar o seu jogo favorito mediante uma ditadura implantada por outros jogadores? Foi exatamente nessa situação que muitos jogadores de Lineage 2 tiveram Lineage, durante cerca de obrigada 4 anos. Primeiro eu quero dizer que eu pesquisei bem a fundo sobre todo esse evento e hoje eu vou te contar essa história de um jeito que você nunca ouviu, caso você já tenha ouvido ela antes. Vamos começar aí contextualizando sobre o que foi esse evento, né? Lembrando que foi um evento que aconteceu dentro de um MMORPG sul-coreano, então a massacrante maioria dos jogadores aqui eram da Coreia do Sul. Bom, vamos começar então. Isso aqui tá dividido em capítulos, então vamos aí pro capítulo 1. Tá. Vamos aos poucos, não... Beleza, gente, capítulo 1 então, visão geral. Vamos passar um resumão aqui do que aconteceu. A história em si não é em relação à ditadura, mas sim em relação à guerra que aconteceu perante essa ditadura. Esse foi o real evento, mas aqui no Brasil você encontra esse assunto como ditadura de Lineage, enquanto em outros locais o evento é conhecido como Bart's Liberation War, ou Guerra de Libertação de Bart's. Essa guerra aconteceu no MMORPG Lineage 2, no servidor chamado Bart's, por isso que tem esse nome. Essa guerra, na verdade, é dividida em dois momentos, e normalmente o primeiro momento é o mais citado quando se trata desse título. No caso, foram duas guerras, né? Nessa guerra aí, os usuários de todos os servidores do jogo se uniram para poder enfrentar uma aliança formada pelos Dragon Knights, também conhecidos como DK, que basicamente assumiram o controle do servidor Bart. Tá, entendi. O nome do jogo é Lineage. É? Uhum. Sim, e o servidor que eles estão jogando é o Bart's. E esse DK, essa organização, meio que talvez é a organização que fez a ditadura e todo mundo do servidor queria tomar isso. Isso não tem nada a ver com a vida real. Não, só pra ter certeza. Ele só tá... Pô, não sei, talvez apareça um Napoleão aí, tá ligado? Não sei. Ele só tá explicando sobre a parada que acontece dentro do jogo. Não tem nada a ver com... Não, só pra ter certeza, ué. Porra, mas daí é foda, cara. Não, pô, vai que, tipo, em algum momento ele... Eu pensei ele que ia vir uma pergunta aqui, tipo... Não, é porque aconteceu essa parada de ditadura na vida real. Então, eu só tô perguntando, porque vai que em algum momento ele fale alguma coisa que envolve a vida real. Porque isso aconteceu na vida real. Eu só queria saber se tinha alguma, entendeu? Bart's através de uma ditadura. Nesse evento, o Não, Bart's... não, o povo tá falando, é a vida real, deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa relacionada ou referenciada à vida real, tá ligado? É, e era isso que eu queria saber, entendeu? Mas Ou tá se era citando tipo, game. ou se era uma...
parada total... coloca... Revolutionary Army foi criado. Então, toda vez que eu estiver falando sobre exército revolucionário, exército de Bartz, exército anti-DK, todos esses termos se referem ao mesmo grupo. E aí, como eu tava falando então nesse evento, o exército revolucionário de Bartz foi criado para que essa guerra fosse travada. O número de usuários participantes nessa guerra foi registrado aí em cerca de 200 mil. Sim, mano, 200 mil players. Essa guerra aí aconteceu ao longo de 4 anos, na vida real no caso, né? Porque em tempo de jogo, que seria umas 4 horas por dia, seria equivalente aí a 20 anos. Se você joga ou já jogou MMORPG, você já deve ter percebido que eventos parecidos acontecem o tempo todo, mas nesse caso aqui ocorreu em uma escala rara, por isso que ele é tão conhecido. Caralho, velho, o povo tá levando a sério demais o joguinho, viu? Por ser um evento raro, acabou atraindo a atenção de muitas pessoas. E ele acabou virando até um exemplo representativo aí que reflete a natureza social nos jogos online, por exemplo. Na Coreia, chegou até a ser publicado um artigo de análise sobre esse caso. Cara, dá pra falar que é algo que se compara à Revolução Francesa, né? Só que de um jogo online, em uma escala obviamente bem menor. Enfim, que é aquela história toda do governo totalitário, o pessoal se revoltando, que vai ser referente à Primeira Guerra. Também tem a segunda desilusão, que foi uma questão sobre conflitos de interesses, conflitos internos, corrupção das forças que lideraram depois da Revolução, no caso, né? E aí acabaram regressando pro antigo sistema, que vai ser o caso da Segunda Guerra. Então vamos lá. Vamos pro capítulo 2 agora, o começo de tudo. Se você entrasse no servidor de Bartz do Lineage 2 em meados de 2003, você teria uma gameplay baseada numa estrutura de monopolização de castelo, onde os impostos eram coletados de forma selvagem. E as melhores áreas de caça, né, onde você consegue pegar bastante XP e bastante drop bom, estavam todas sob o governo de 3 clãs aliados que ficaram conhecidos como Aliança DK, sendo forte o suficiente para serem incontestáveis. O dia a dia nessa época aí era baseado nos jogadores pedindo desculpa e implorando aí para não serem mortos para os ditadores do servidor por terem quebrado algumas normas extremistas, por exemplo. Esses caras aí, no caso os Dragon Knights, conseguiram o controle do server de forma tão agressiva porque eles eram uma guilda que já vinha do primeiro jogo, Lineage de 98. Então, no caso, DK também é uma organização tipo de players. Tá ligado? Só que tem quantas pessoas? Tipo, tinha mais que 200 mil, tá ligado? Porque 200 mil é a gente da rebelião. pra caralho, né? Pô, já achei interessante, porque, pô, ficou muito sério a parada, tá ligado? Assim que o 2 ficou disponível pra ser jogado, a guilda já estava prontificada pra poder agir em relação ao maior server do jogo, e assim foi feito. Os 3 clãs que compunham a Aliança DK era a guilda Genesis, os Knights of Gods e a guilda principal, que eram os Dragon Knights. Lembrando aqui que a gente vai usar bastante o termo clã e guilda. É muito comum nos RPGs que a guilda tenha um número limite de jogadores, então um clã, ele pode ser composto por várias guildas. Então sempre quando eu me referir a um clã aqui, a gente vai... É tipo, vou te dar um exemplo, Black Clover. O Touro Negro, tudo é do reino Clover. Touro Negro é uma guilda daí, tudo do clã Clover. Entendi. Meio que, pra te dar Ele falou guilda, eu lembrei de Solo Leveling. Solo Leveling tem as paradas de guilda, não? Tem também. vai estar se referindo a uma linhagem toda, né? Agora, uma guilda em específico é um grupo em específico ali que foi criado dentro do jogo. Mas vamos lá. Depois de meses de humilhação aí, controle severo por parte da Aliança DK, foi decidido um aumento na taxa de imposto de comercialização de 10% para 15%. Cara, 10% já é uma taxa altíssima. No MMORPG é comum você escolher uma área laboral para se especializar, por exemplo, né? Além de outras áreas que você pode se especializar também. Mas um exemplo, lenhador, minerador, colhedor, enfim. Para que você consiga aí fazer o seu trabalho e vender. Esse jogo te prepara pra vida, né? É uma escola. Porra, que isso? Vender para as pessoas que não têm o mesmo nível que você para coletar uma madeira diferente, por exemplo. Enquanto você compra de outra pessoa uma pedra que você não consegue coletar. E aí, dessa forma, a economia vai girando. O problema é que quanto maior a taxa de imposto da guilda dominante, mais atrasada fica a sua evolução no jogo. E no momento que foi anunciado esse aumento de imposto, foi o estopim aí para que vários jogadores se organizassem para se posicionar contra essa gestão. Nesse momento foi criada a guilda Red Revolution, ou Revolução Vermelha. Lembrando também que esses nomes são todos em coreano e eles estão sendo traduzidos para inglês e depois para português. Num certo dia aí, num lugar chamado Krumat Top Dungeon, que era um dos campos de caça controlados pela Aliança DK, os players da Aliança DK estavam lá farmando, né, na caça automática, que também era uma das coisas que estava irritando muitos dos jogadores. Caça automática era algo que estava surgindo nessa época, hoje em dia já é mais comum, mas lá para 2003, 2004, estavam começando a surgir os primeiros bots de farm automático. E esse farm automático era também visto como um problema a ser resolvido, que é basicamente o jogador não tá ali na frente do computador e o bonequinho dele tá fazendo as coisas sozinho.
sozinho, a partir de um programa terceiro. Mas a gente vai falar dele mais pra baixo. Então, esses jogadores da Aliança DK estavam lá nessa área fazendo essa caça automática, ou seja, provavelmente não tinha nenhum jogador cuidando dos bonequinhos dele, justamente porque nessa área já não podia entrar nenhum outro jogador, era uma área controlada. E aí eles foram atacados sem cerimônia nenhuma, de uma forma relâmpago, por esse mesmo clã aí da Revolução Vermelha. E eles foram todos mortos. Isso foi um ataque simbólico, mas não foi muito efetivo, porque pouco tempo depois, a morte desses jogadores foi vingada pelos membros da Aliança DK mesmo, e a área foi toda retomada. Mas nesse momento aí, todos os membros da Aliança DK ficaram em alerta, e essa é a cena de abertura da Guerra da Libertação de Bartz. Por causa de um bot. Nossa. E agora o capítulo interessante, 3, né? a primeira guerra da libertação de Bartz. Vamos dizer aí que esse é o capítulo mais importante porque é basicamente o clímax da história toda. No dia 9 de maio de 2004, o clã da Revolução Vermelha lutou contra a Aliança DK e tiveram muita sorte na batalha porque eles eram apenas 50 membros. Tudo bem que eram membros bem upados, né? Membros de elite. Mas eles tiveram bastante sorte. E eles tiveram como resultado a ocupação do castelo de Giran, que foi um castelo ocupado pela Aliança DK por muito tempo e como símbolo eles reduziram a taxa de imposto ali do castelo em 0%. Zeraram o imposto totalmente. E durante todo esse período de ocupação do castelo, que durou 2 semanas, a guilda abriu os portões da fortaleza de Giransong, que seria a fortaleza ali em volta, e os usuários do servidor puderam pela primeira vez ver como que era o interior do castelo. A gente tá falando aí de um jogo que teve o beta lançado em 2003, se eu não me engano, então é provável que realmente esses usuários tenham visto o interior desse castelo pela primeira vez nesse momento. Então eles viram lá o interior do castelo de Giran, a estrutura ali da sala de trono, e ficou meio que aberto ali pra todo mundo poder usar, coisa que não era quando tava sobre o poder da Aliança DK. E aí dessa forma, essa guilda revolucionária conseguiu acender uma chama esperançosa aí em cada um dos jogadores, abaixando a taxa pra 0% e deixando o pessoal entrar ali pra ver como o castelo era legal. Mas como eu disse, durou 2 semanas, porque a Aliança DK logo tomou o castelo de volta, mas foi numa batalha que fez com que vários jogadores de clãs bem pequenos se registrassem. E mesmo perdendo o domínio do castelo, isso estimulou um sentimento público de muitos jogadores no geral que estavam insatisfeitos com a situação do servidor de Bartz. Como resultado, vários clãs que se... Caralho, um castelo, tipo, incentivou outros lugares, tipo, reinos, tipo... A se juntar. Se eles conseguiram, nós vamos conseguir também, de conseguir algo meio parecido. E se juntar pra conseguir o que meio que todo Pô, mundo isso quer. aqui é vida real mesmo, pô. Igual o Paulo falou, pô. Tinham neutralidade até então, foram eventualmente se posicionando a favor da revolução contra a Aliança DK, formando progressivamente o Exército Revolucionário Anti-DK de Bartz. À medida que a coligação anti-DK foi crescendo, foram realizados aí diversos ataques e pequenas batalhas com o principal intuito de acabar com a ditadura da Aliança DK. Mas por mais que tenham sido bem incômodos e irrelevantes, não foi o suficiente. A coligação anti-DK ainda era muito fraca para poder vencer a aliança. E foi nesse momento que um apelo foi publicado por um dos jogadores no quadro de avisos do Lineage 2. Uma declaração histórica que foi muito marcante para esse evento. Foi feita aí pelo rei Gyeongdangi, que era um membro dos Naebokdan, que eu vou explicar já já, no dia 16 de junho de 2004. Esse aqui é o apelo, desse jeitinho que tá escrito aqui. Nesta guerra no servidor Bartz, a Aliança Bartz será derrotada se não aproveitarmos o poder dos usuários regulares. Se dezenas de personagens de nível 1 se reunirem e atacarem a Aliança DK, isso causará grandes danos não apenas físicos, mas também psicológicos. Nesta guerra, não apenas o servidor Bartz, mas todos os servidores estão prestando atenção ao resultado. Em particular, muitos usuários de servidores amaldiçoados que são oprimidos por um grande clã estão observando. Devemos dar-lhes esperança. Você tem que dar-lhes confiança. Nunca devemos permitir tal tirania em nenhum servidor novamente. Neste exato momento vou criar um personagem no servidor Bartz e entrar no Naeboda. Não consigo controlar o sangue fervendo em meu peito. E um dia, contarei com segurança às pessoas. Eu estive lá como membro do Naebodan durante a enorme guerra de libertação do servidor Bartz. Caralho. Essa publicação fez bastante... Oh, então, tipo, pera aí. Uma pessoa ter uma conta nesse jogo. E ela pode participar de todos os servidores? Pois é, ela pode participar tanto do Bartz lá que eles estão querendo derrotar, quanto das pessoas que tá querendo derrotar o Bartz? Hã? É? Não, pô, é que Bartz, o nome do jogo é Lineage. Bartz é um servidor. É tipo um mapinha. Vamos pra te... Entendeu? Você pode entrar no reino Chakrakna, que é outra história. Entendeu? E tem vários servidores no mesmo jogo. Capite? Nesse Bartz, pra você supostamente criar uma nova conta, você sempre vai ser level 0, você nunca vai ser da DK, entendeu? Então com isso você vai sofrer a ditadura. Entendi. Então com esses chamados, pode chamar outras pessoas a criarem novas contas pra entrar no servidor Bartz, tá ligado? Esses DK, eles já jogam há muito tempo e são muito fortes. E Isso, meio que né? criaram... Então, são os reis. Meio que
criaram essa parada, entendi. Ó, não tinha como transferir um personagem upado, forte no caso, de outro servidor pro servidor Bartz. Então se você for começar no servidor Bartz, você vai ser fraquinho. Do zero. Você vai ser fraquinho. Então, tipo, aquele negócio que eles roubaram o castelo meio que foi uma chama, tá ligado? Tipo, pra chamar mais público. Pra participar dessa rebelião, igual o cara falou, eu vou participar disso pra futuramente falar que eu participei dessa vitória, entendeu? Mas se você queria, tipo, nesse servidor Bartz, o resto da sua vida você joga nele. Porque não, se eu não sei, talvez você jogar... pode participar de vários servidores Não, simultaneamente. Talvez, com a sua entendeu? conta. Com sua conta, só que, tipo, em cada servidor você vai começar do zero. Então, tipo, talvez no servidor zero você já é baita forte, mas se você for pra outro servidor, você começa fraco. Exato. Caraca, que loucura! Mas daí você pode voltar pro outro servidor, entendeu? Normal, voltar pra sua conta, enfim. entendi. Pô, achei interessante isso. Muito sucesso. Nessa época aí era impossível migrar o seu personagem de servidor, então os usuários de outros servidores que estavam querendo ajudar nessa causa precisaram Nossa, criar calma. os personagens do zero lá no servidor de Bartz. Por É foda, pô, porque assim, se a gente não para pra entender, a gente não sabe se ele vai explicar isso, entendeu? Exato. Então eu quero, ó... conta disso, a maioria desses personagens que ficaram não nos pode? níveis bem baixos. porque não faz sentido, né, porra? Eu vou evoluir meu personagem naquele mundinho que é mais fácil, pra chegar nesse mundo que é mais difícil e tacar o foda-se, entendeu? É que eu sou da época do Transformice. Ah, E no Transformice eu podia jogar em qualquer servidor, entendeu? Na época que eu jogava. Mas são jogos. enfim, JPzinho, muito obrigado pelo sub, tamo junto. E como eles eram nível baixo, muitos eram providos apenas das roupinhas iniciais do jogo. Por isso eles decidiram se denominar como Naeboktan. É algo que na Coreia pode ser traduzido aí como roupa íntima ou roupa de verão. Depois desse apelo aí, os Naeboktan pressionaram a Aliança DK com a seguinte tática. Eles migraram em dezenas pra Dragon Dungeon, que era um dos campos de caça de alto nível que também era controlado pela Aliança, igual a massacrante maioria dos campos de caça, mas principalmente os de alto nível, interrompendo a caça dos membros da Aliança DK que estavam caçando lá. E para que eles conseguissem fazer esse tipo de ataque, eles tinham uma tática de procurar primeiro o healer mais fraco da Aliança. E aí eles matavam. E depois eles iam começando sempre pelos healers. Dessa forma, eles conseguiram fazer diversas unidades de combate da Aliança se submeter ali. Uma dessas táticas usadas era que os Naebokdan tinham disfarçados entre eles também com as roupas de newbie algum guerreiro de nível altíssimo. E aí no meio da massa de Naebokdan, que era quase impossível distinguir quem que era newbie e quem que não era, eles acabavam sendo surpreendidos ali por algum jogador de alto nível. E por isso foi possível, né, que esses ataques fossem bem sucedidos. Apesar desses ataques contínuos dos Naebokdan e a opinião pública totalmente desfavorável, a Aliança DK se reuniu e decidiu comprar de vez essa guerra, dessa vez aí até o final. Em determinado momento, o exército revolucionário já estava conseguindo travar algumas batalhas em pé de igualdade contra a Aliança DK, mas à medida que eles iam batalhando, não conseguiam ter recurso suficiente para restaurar as armaduras e os equipamentos quebrados. Então, quanto mais a guerra durava, mais o exército anti-DK sofria. Nesse meio tempo, Então, ocorreu a... o certo seria, tipo, acabar com a guerra o quanto antes possível, né, no Por caso. fato deles não terem o suporte suficiente. Acabou Saída- a maionese? Não, tem. Você vai querer Cuidado, ela? tá aberto. Não, pode pegar. do clã Gênesis da Aliança DK. Teve um conflito interno ali entre as lideranças, não se sabe ao certo se eles decidiram... Desculpa, eu perdi isso aqui. Você tirou minha atenção. O exército anti-DK sofria. Nesse meio tempo, ocorreu a saída do clã Gênesis da Aliança DK. Teve um conflito interno ali entre as lideranças. Não se sabe ao certo se eles decidiram sair por conta própria ou se eles foram expulsos. Mas foi uma grande perda pra Aliança DK de qualquer jeito, porque esse era o segundo maior clã do servidor. Pra efeito de comparação, o número total de guildas e partidos pertencentes ao clã Gênesis era maior que todo o exército revolucionário até então. Mas outros dois clãs entraram pra aliança nesse momento pra que essa perda não fosse tão avassaladora, que era o clã Jeong e os Winner. Com a aliança restabelecida, então, os membros da Aliança DK começaram a se reorganizar. No entanto, embora eles tenham saído da aliança, os Gênesis não encerraram seu trabalho. Até o momento, os Gênesis ficavam no castelo de Oren. Era essa a sede deles, que era um dos castelos mais importantes do jogo. Então, eles liberaram o acesso do castelo. A gente não sabe o motivo em si, se eles queriam ajudar o exército anti-DK ou se eles só estavam deixando a guerra ali se desenrolar. Mas o castelo foi liberado. E o líder do clã Gênesis era tão relevante quanto o Aquirus, que era o líder dos DK. Então, com o passar do tempo, o líder da Gênesis acabou tomando o comando de todo o exército anti-DK e a maior parte das estratégias ficaram sob controle dele. E então chega o grande dia 17 de julho de 2004. Nesse dia foi declarado um cerco ao castelo de Aden. Esse era o maior castelo do jogo e até então o mais inalcançável, tido aí como a principal base do clã Dragon Knights e o local mais impossível de ser acessado no servidor. Nesse momento vai ocorrer aí uma batalha sistemática utilizando esses dois castelos, que é o castelo de Oren e o castelo de Aden, baseado nos sistemas de atraso para as inscrições dos cercos. Para quem não sabe, o cerco seria uma guerra
guerra travada ali dentro do jogo. Normalmente, quando eu quero dominar um local num RPG, eu tenho que travar essa batalha. Eu tenho que abrir um número de inscrição para todos os guerreiros se inscreverem. E aí essa guerra vai ser marcada pra um dia. E aí, quando chegar esse dia, só os que estão inscritos. Cara, já pensou a Que pessoa? loucura! Mãe, me inscrevi numa guerra. Tal dia eu não... tal, horário tal. Não me chame pra não nada. Não me chame pra nada, Eu tá? tenho que ir Que pra essa eu guerra. sou um guerreiro importante. Meu amigo. Podem participar. E Bagulho como que é funcionou sério, essa batalha filhão. sistemática? Que foi basicamente uma das táticas utilizadas pelo líder da Gênesis. Faltando 10 minutos aí pro prazo de inscrição pro cerco de Aden, todas as forças evolucionárias que se inscreveram pra guerra em Oren, que inicialmente era uma guerra fake, né? Que a princípio parecia que era o exército anti-DK contra o clã Gênesis, só que eles já estavam do mesmo lado, enquanto o clã Gênesis se inscrevia todo pra poder atacar o castelo de Aden. Pensando nisso... Então eles usaram isso meio que pra confundir o Dragon Knights? É, porque o Gênesis era do outro, não? É, então a Dragon Knights não sabe que Gênesis meio que se aliou? Traiu. Ele só pensa que saiu e tá nulo, no caso. No caso, o Gênesis traiu. Isso mesmo? Não traiu, ele saiu e agora não é mais aliado. Então, tipo, pode acontecer qualquer coisa, entendeu? Sim, mas tipo... É justo, estranho. Ah, Os Dragon Knights se prontificaram pra aproveitar a batalha em Oren e somar as forças pra tomar a antiga sede principal do clã Tá, isso aqui tá meio confuso pra mim. Gênesis, que seria de fato uma grande conquista e poderia até colocar um ponto final na guerra, já que o cerco de Aden só tinha alguns guerreiros do Gênesis inscritos, então eles não precisavam se preocupar muito. Só que aí, faltando 8 minutos pro prazo de inscrição, o clã Gênesis desistiu do cerco de Aden completamente. Essa era a lógica, na verdade, né, já que eles estavam em poucos, não tinha por que eles continuar com essa guerra. O próprio Dragon Knights já imaginavam que eles iam desistir, só que aí os Dragon Knights cancelaram também muitas inscrições e somaram ainda mais forças lá no castelo de Oren. E tudo isso ainda fazendo parte da tática, usando o lag do servidor ali, o atraso, né, no caso do servidor para as inscrições, no limite, todas as forças revolucionárias, tanto o exército revolucionário quanto os Gênesis, se inscreveram para atacar Aden nos últimos minutos, cara, faltando, sei lá, 1 minuto, 2 Pra minutos. confundir? E aí, dessa forma, o clã DK acabou entregando de mão beijada o castelo de Aden, porque devido à limitação de tempo do jogo, já era tarde demais para eles se inscreverem pra guerra. E aí, Caraca. Vamos fazer assim, ó. pera, não vamos peguei vamos, direito, não. pensa comigo. Vamos se inscrever pra atacar Cuiabá. Tá ligado? E não vamos atacar Balneário. Não queremos Balneário. Você tá bem? Passou já. Tá indo pra lá. Tu tá tá, turutá, não tem sirene. Tu tá tá, Foi pra longe, turutá, foi pra longe. tu tá tá. Foi pra longe, Foi pra longe. Tá, ó. Calma, tá, a gente vai se juntar. Ou a gente Vamos vai marcar time? todas as nossas forças pra Cuiabá e em Balneário vamos deixar safe. Tipo, mais ou menos ali equilibradinho, foda-se, tá Entendi, ligado? a gente vai atacar Balneário e Cuiabá, mas Balneário vai ser tipo só um pouquinho Aceitamos a derrota praticamente. Beleza, no últimos minuto, tipo, faltando 1 minuto, vamos mudar bastante pra Balneário, pra atacar Balneário também. Que daí não vai ter tempo pro Dragon Knights pensar numa estratégia de divisão e tal, entendeu? Fala pra Balneário, daí o presidente, ó, vamos colocar pouca coisa aqui em Balneário porque não vai vir quase nada. Porque eles vão vir com pouca coisa Exato, também, vamos mandar então- tudo pra Cuiabá. Só que, a gente já planejou, a gente não vai atacar só Cuiabá, nós vai dividir, entendeu? Aí meio que eles vão ganhar os dois lados. Porque eles dividiram as tropas Exato, dos no dois último lados. minuto. Já Balneário mandou tudo pra Cuiabá e Exato, ficou um pouco pra Balneário. exato, entendeu? Então, tipo, como eles fizeram essa troca no último minuto, não deu tempo de avisar pra todo mundo, troca pra outro lugar, não deu tempo, entendeu? Entendi. Então esse Aden War e Oren War, eles são... 2 castelos, 2 cidades, Cuiabá e Balneário, entendeu? Entendi. Eles não... O Aden War não vai atacar o Oren War. Era isso que eu tava achando que era, mas não. Eles é um só Bora ver o que vídeo. vai atacar o Cansei. DK, não é? Cansei. Ah! porque devido à limitação de tempo do jogo, já era tarde demais pra eles se inscreverem pra guerra. E aí, nesse momento, já tinham aí 26 clãs registrados pra lutar lá em Aden. E assim, a primeira estratégia após a saída da Gênesis foi bem sucedida. Só que essa batalha aí, que parecia já tá ganha por conta da superioridade numérica, acabou se tornando um pesadelo pro exército revolucionário. Isso porque, a princípio, eles ganhariam no número. Só que eles não esperavam que os poucos guerreiros que ficaram pra defender Aden eram nada mais, nada menos que o partido de Aquiros, o líder e a principal figura de todo o clã DK. O Aí partido é era pica. formado
formado pelos guerreiros mais upados e mais habilidosos já vistos em Foi Lineage. pouco, mas No início da ficaram mais guerra, o pica. partido de Acrius aniquilou 3 clãs inteiros da coligação revolucionária em segundos. E em seguida eles já começaram a devastar toda a linha de frente do exército revolucionário. Dessa forma, as forças anti-DK não estavam conseguindo nem estabelecer um acampamento ali perto da guerra. E assim que isso foi feito, o líder da Gênesis ordenou a retirada do exército revolucionário, pediu para que eles recuassem. E assim o exército revolucionário anti-DK regressou. E assim a Aliança DK conseguiu defender com sucesso o castelo de Aden. Só que aí tem mais um ponto, que isso ainda fazia mais... Entendeu? A estratégia era tomar o Aden. Por isso que mudaram bastante no último minuto. Só que os poucos que ficou, que era pra ser estratégia, foi os mais pica. Entendeu? Então, mesmo assim, vamos voltar e é isso aí. Vamos proteger o nosso castelo Oren. Capite? mais ou menos parte da estratégia. Eles não estavam esperando que eles fossem ser massacrados, mas o fato deles não ganharem a guerra em Aden era sim uma possibilidade. E aí o que aconteceu? Muitas das forças que estavam defendendo o cerco de Aden migraram para o caminho de Oden no intuito de barrar a chegada dos novos jogadores para que o castelo de Oden fosse tomado pela Aliança DK. E assim que a presença da maioria dos membros da Aliança DK foi confirmada na rota, e aí o líder da Gênesis ordenou novamente o cerco de Aden, só que dessa vez a Aliança DK não estava nem esperando, ficaram na ilusão ali de que eles estavam ajudando o cerco no castelo de Oren, só que eles foram atacados novamente em Aden. Dessa forma, o castelo de Oren foi basicamente abandonado pelo exército revolucionário, ficando apenas com um clã para marcar presença, que eram os Revengers. No entanto, no momento que a Aliança DK percebeu que só tinha os Revengers ali defendendo o Oren, eles começaram a cogitar a possibilidade deles estarem ali só ganhando tempo. E eles novamente decidiram voltar para Aden com medo de estar serem atacados, que era o que estava acontecendo. Só que pela regra do jogo, eles não podiam voltar direto pro castelo dessa vez, eles tinham que pelo menos ir para um acampamento ali, para uma vila próxima. E o que separava esse castelo da vila era uma rota, e essa rota já estava toda preparada, com membros de guildas pequenas e alguns membros do exército revolucionários que são de nível baixo, que eram jogadores basicamente inúteis em guerras de cerco, porque eles eram muito fracos. Só que eles foram treinados só para resistir ao longo da entrada do castelo. E nesse momento ocorreu também um ato marcante, que foi a formação de barricadas na frente do castelo com cadáveres de jogadores que foram mortos em batalha, para poder impedir de forma desesperada a passagem do membro das alianças DK que estavam tentando retornar para Aden. E aí no meio da pressa, os membros da aliança DK que queriam passar usaram muitos ataques forçados que arriscavam muito a integridade dos mesmos, que eram muitos ataques sem estratégia, que acabavam deixando a guarda do exército muito aberta, só que eram ataques muito fortes. Mas os Naebokdan, que também estavam presentes aí nessa rota, como barricada humana, inclusive, eles não deram nenhum único passo para trás. E enquanto a maioria dos membros DK eram barrados de entrar no cerco, o castelo de Aden foi finalmente tomado e virou posse da unidade principal do exército revolucionário de Bartz. E aí, quando a maior Entendeu? Eu te explico. Por favor. Por isso que eu gosto de fazer react contigo, entendeu? Porque é que nem, ó, Calma, não, vou te explicar. É muito lerda, eu sou lerda. Deixa eu te... Não, não precisa, não precisa. Eu quero que você me explique Eu um negócio. vou te explicar bonitinho. Não, meu anjo, é aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente tá no 16 e 25. Cadê as duas? Aqui. Oren é o castelo de Gênesis. Do clã Gênesis. E Aden... Que é o maior castelo do jogo, que é do Dragon DK. Knights. Isso. Dragon Knights. DK. DK. Dragon Knight. Pera, não tem que falar tudo, DK. Ah, tá, entendi. Ó, anti-DK Army vai atacar o castelo de Gênesis. Hã? Oren. É isso? O quê? Anti-DK Army. Atacante. Ele vai atacar o Oren. Isso? E aqui o anti-DK vai atacar o castelo de Aden. É isso? Não, porra. É isso que eu não tô entendendo nada, cara. Paulo! Calma. O Paulo vai tomar uma coça! Ó, só fica quietinha, Tá, só absorve. tá. Oren é do castelo Gênesis. Quem que vai defender? É Tá. Gênesis. O castelo é Gênesis. O nome do castelo é Gênesis. O nome do castelo é Oren, porra! Acabou de falar que Oren é do castelo Gênesis. Você vai voltar a gravar? Desculpa. Oren é o nome do castelo. Gênesis é aquele clã que saiu, que tá ajudando agora a gente. Entendeu? Gênesis, ok. Entendeu? Calma. É complicado. Quem que vai defender esse castelo? Gênesis. Então aqui é todos os batalhão que vai defender. Vai defender o castelo de Oren. Que é o nosso castelo. Que é o de nosso Gênesis. castelo. Que tá contra aquele castelo DK. lá. Quem que vai atacar? O anti-DK. Anti-DK. Pô, anti-DK Army. Enfim, o exército DK2 vai vir 3 exércitos no caso. Que Atacar o Oren. Atacar o Oren, entendeu? Tá, vamos Aqui. ver. Pera. Oren é o nome do nosso castelo. Isso. Que tá indo atacar o DK.
O Genesis era do castelo DK, mas ele veio pro nosso castelo. E agora Não do castelo, mas da organização da DK. organização, isso. Saiu daquele E a castelo, veio nossa? pro nosso Então, e tá eles que ajudando vão a gente. defender. Então o Genesis vai defender e o anti-DK Armin vai atacar. Isso. Então o Genesis fica aqui, anti-DK Armin vai pra lá. Ok. Tô entendendo. Aden é o outro castelo. Castelo principal do Dragon Que é o Knight. grandão, tudo lá. Luxo, Que não puro. querem abrir o castelo pro povo, né? luxo puro. Entendeu? Tá. Quem que vai defender? Defensor. Dragon Knights. Que é os mais pica. Dragon Knights. DK. Exato. Quem que vai defender? Partido Aquilos. Que é o do líder daquele castelo. Que é um personagem. Que é Entendeu? um baita forte que ele falou ali, né? Exato. Então é esses que vão defender. Exército anti-DK. Ah. Quem que vai atacar esse castelo? Exército anti-DK, nosso exército. Outro exército, mais o exército de Gênesis. Que é aquele clã que saiu dos Dragon Knights. Que é esse aqui? Exato. Então ele vai defender o castelo de Oren e ele também vai atacar o castelo de Aden? Não, porra. Gênesis é um clã. Um clã, porra. Um clã. Sim, ok. O exército de Gênesis vai atacar. Quem que vai defender? É um exército da nossa revolução. Mas por que aqui em Defensor tá escrito Gênesis? Pra você entender. Porque esse castelo é do clã Gênesis. Esse castelo... Dono daquele... Nós não é o dono do castelo, a nossa revolução. Quem é o dono do castelo é o Gênesis, entendeu? Esse clã. Touro Negro, por exemplo, entendeu? Tá, da mesma maneira que do castelo Aden, os Dragon Knights é o dono do castelo. Exato. Entendeu? Ah, tá. Quem que vai defender? Partido Aquilos, que faz parte do Dragon Knights. Porque Dragon Knights tem 3 clãs. Agora 5 no caso, né? Tá, Entendeu? entendi. Partido de Ácaros é quem vai defender o Dragon Knights. Ó, o Paulo tá Que é o ligando. castelo Ele tá- de Aden. Eu não sei se ele tá querendo explicar. Entra no Discord aí, Paulo. Pelo amor de Jesus. Não, mas eu acho que entendi, ó. Dragon Knights é os donos do castelo Aden. É isso? Paulo, escuta. Calma. Esse vídeo vai dar 3 horas. Não quero ninguém reclamando nos comentários. Se vier reclamar nos comentários, eu vou dar ban. Paulo? Cadê o Paulo? Oh, eu entendi. Paulinho. Alô? Alô. Paulo, Tá difícil aqui, Vai. Paulo. escuta. Ó, calma aí. Tô escutando? Alô? Oi. Alô. Tem Aden, tem Oren, certo? 2 castelos. Orem é o O, nosso. o objetivo da revolução é pegar Aden. Sim. Tanto faz Oren, entendeu? Tanto faz Oren. Eles querem pegar Aden, porque É o a Aden é maior a base castelo. central. Uhum. A tática inicial era: ninguém sabe que Gênesis está com a revolução. Então, Gênesis vai defender, a revolução vai atacar Gênesis, certo? Uhum. DK viu isso, viu que não ia ter ninguém atacando Aden, falou: pô, vamos ajudar a revolução a derrubar Gênesis, que a gente aí ligado? Sim. Passou o exército pra lá, só ficou um exército defendendo Aden. Castelo de Oren. Só que eles Faltando alguns segundos, Gênesis pegou junto com a revolução e saiu todo mundo. Deixa o castelo pros caras, vamos todo mundo pra Aden. Todo mundo se inscreveu em Aden. Mas você não Eu tá tô entendendo ainda de quem que é Aden, de quem que é Oren. Esse é o problema, ó, porra. ó. Ela não tá sabendo Escuta. qual lado é qual lado, Escuta, porra. escuta. Dragon É. Knights é o dono do castelo Aden, Ah, correto? Isso. Partido de Áquiros vai ficar no castelo Aden É. defendendo. Sim. Quem vai Isso. atacar o castelo de Oren? É o exército anti-DK2, exército anti-DK3 e Não. exército... Isso aí é no papel. Gênesis e o exército anti-DK estavam no papel formando meio que uma guerra fake. Pra Pra- fazer com que a Porque, tropa assim, do DK Dragon venha Knights- também. Dragon Knights. Pra atacar Oren. Só que no final das Isso. contas, exército... Eles queriam Aden. Então, aí no fim das contas, exército anti-DK2, exército Gênesis, no fim das contas, não participou do ataque de Aden. Ele foi pra Oren. Contrário. Contrário? Contrário, porra. Não participou de Oren, ele foi pra Aden. Tá. Ó, DK tá em Aden, Oren. Eu vou abreviar aqui, Gênesis. ó. Vou abreviar. Aden é Cuiabá. Tá bom? Porra, Oren. outro país, mano. Porra! É foda! Ora, vai espaço. Rússia e Estados Unidos.
Vai, Estados Unidos e Brasil. Calma, Aden Aden é Rússia. Oren é Estados Unidos. Tá bom? A gente é o Brasil, o Exército Revolucionário. São 3 coisas diferentes. Ok. Dragon Knights, que é a Rússia, Explica. pensava o Exército Ele não Revolucionário. sabe que a gente tá em aliança com... Exato, ele não sabe que o Brasil tá junto com os Estados Unidos. Ok. Então, no caso, a Rússia falou, vou defender um pouquinho aqui, só com o Partido Actos, e vou ajudar o Exército Revolucionário, o Brasil a derrubar os Estados Unidos. Ok. Só que eles não sabiam que a gente tava aliado com os Estados Unidos. Ok. Entendeu? Por isso que eles deixaram só Quando o a partido Rússia aqui. se inscreveu, todo mundo dos Estados Unidos e do Brasil saiu e foi para outro lado. Então, quando a Rússia se inscreveu pra guerra, E Ela a não sabe. gente pegou e falou, tipo, saiu não, todo mundo. não quero Se ajuda de exploda. vocês. A gente se uniu com os Estados Unidos pra todo mundo atacar a Rússia. É isso? Tá bom, tá legal. Tá indo, tá indo. Esse você vê. É isso. No fim Sabe o que eu não tava entendendo? Porque mostrou 2 papel. E eu achei que era a Aden é contra 2. a Oren. Não, é 2 castelos. Na verdade, é Brasil contra os 2 que tá no papel, mas na verdade, Brasil se juntou com um dos papel pra bater no outro papel. Exato. Batendo Ai, obrigada a Deus, entendi. Tá. Vamos voltar aqui um pouquinho e escutar isso aqui de novo pra você entender? Tá. Tá Deixa bom? eu botar aqui. Eu não vou nem ler, porque esses papel tá meio bagunçado. Tá, bora. Vai. Aê! Pô, não tá diferente, amor. Castelo Aden, que é o principal, que é o do Dragon Knights. Ele falou, eu vou deixar só o Partido Acros pra defender, e quem vai atacar é os 2 exércitos aqui, mas eles não sabiam dos Gênesis, por exemplo. Entendeu? Desce o castelo de Aden. Só que aí tem mais um ponto, que isso ainda fazia mais ou menos parte da estratégia. Eles não estavam esperando que eles fossem ser massacrados, mas o fato deles não ganharem a guerra em Aden era sim uma possibilidade. E aí o que aconteceu? Muitas das forças que estavam defendendo o cerco de Aden migraram para o caminho de... Muitos que estavam defendendo o Aden, do Dragon Knights, viu que ganhou, tipo, eles não vão conseguir invadir a gente. Entendeu? de Oden no intuito de barrar a chegada dos novos jogadores para que o castelo de Oden fosse tomado pela Aliança DK. E assim que a presença da maioria dos membros da Aliança DK foi confirmada na rota, e aí o líder da Gênesis ordenou novamente o cerco de Aden, só que dessa vez a Aliança DK não tava nem esperando, ficaram na ilusão ali de que eles estavam ajudando o cerco no castelo de Oren, só que eles foram atacados novamente em Aden. Dessa forma, o castelo de Oren foi basicamente abandonado pelo exército Então foda-se o nosso castelo, manda todo mundo pra lá. Entendi. revolucionário, ficando apenas com um clã pra marcar presença, Só que eram um. os Revengers. Não. No entanto, no momento Pra que a Aliança defender. DK percebeu que só tinha os Revengers ali defendendo o Oren, eles começaram a cogitar a possibilidade deles estarem ali só ganhando tempo. E eles novamente decidiram voltar pra Aden com medo de estar serem atacados. Entendeu? Que era o que tava o partido que ganhou a guerra. Vamos lá pra Oren. Eita porra, acho que é esse lado isso aqui, Bino. Entendeu? Entendi. Vamos voltar. acontecendo. Só que pela regra do jogo, eles não podiam voltar direto pro castelo dessa vez. Eles tinham que pelo menos ir pra um acampamento ali, pra uma vila próxima. E o que separava esse castelo da vila era uma rota. E essa rota já tava toda preparada, com membros de guildas pequenas e alguns membros do exército revolucionários que são de nível baixo, que eram jogadores basicamente inúteis em guerras de cerco, porque eles eram muito fracos. Só que eles foram treinados só pra resistir ao longo da entrada do castelo. E nesse momento ocorreu também um ato marcante, que foi a formação de barricadas na frente do castelo com cadáveres de jogadores que foram mortos em batalha, pra poder impedir de forma desesperada a passagem do membro das alianças DK que estavam tentando retornar pra Aden. E aí no meio da pressa, os membros da aliança DK que queriam passar usaram muitos ataques forçados que arriscavam muito a integridade dos mesmos, que eram muitos ataques sem estratégia, que acabavam deixando a guarda do exército muito aberta, só que eram ataques muito fortes. Mas os Naebokdan, que também estavam presentes aí nessa rota, como barricada humana, inclusive, eles não deram nenhum único passo pra trás. E enquanto a maioria dos membros DK eram barrados de entrar no cerco, o castelo de Aden foi finalmente tomado e virou posse da unidade principal do exército revolucionário de Bartz. E aí, quando a maior base do Lineage 2, que é o castelo de Aden, foi recapturada, não apenas o exército revolucionário de Bartz, mas também os usuários do Lineage 2 em todos os servidores aplaudiram. Esse dia aí foi declarado o dia da libertação de Bartz. Os quadros de avisos explodiram com milhares de postagens comemorando o dia da libertação de Bartz, e a mídia até cobriu todo esse processo. Dizem também que teve gente que até chorou nas lan houses da época nesse dia, cara. E esse é basicamente
o dia onde eles derrubaram aí essa ditadura. E a Aliança DK, que foi derrotada no cerco de Aden, perdeu o castelo Glúdio também, o castelo Dion e o castelo Reiners pro exército revolucionário em novembro de 2004. Ou seja, até novembro de 2004 eles já tinham perdido basicamente tudo. E aí eles apostaram tudo no único castelo que restou, que era o castelo de Giran, que era aquele castelo ali da primeira batalha, que eles abaixaram o imposto pra 0%. Mas eles... foi o primeiro que eles foram e recuperaram. Cara, pensa a galera no... Do pica, viado. Vencemos a guerra, e chorando. também foram incapazes de ter sucesso. Sendo assim, o último refúgio da Aliança DK foi na Torre da Arrogância, que não era muito eficiente para progressão de nível, mas como era um terreno vantajoso para defesa, eles foram meio que forçados a ficar por lá. E aí tem uma ironia muito grande, né? O único lugar que sobrou foi um lugar chamado Torre da Arrogância. Pode-se dizer também, né, que esse foi o período mais bonito aí durante essa Guerra da Libertação, que é o período mais conhecido, né? Que é o famoso Bem Venceu. Mas pera aí, na moral, pessoas que eram da ditadura ali, que são pessoas que jogam, né? Vai tomar no cu, porra. Pessoas que jogam LOL hoje em dia, né? Bom, agora vamos pro capítulo 4, que é o pós da Primeira Guerra. Depois dessa derrota, o Acrius foi amplamente conhecido por todo o esforço que ele fez e por toda a importância que ele teve pra Aliança DK. E depois dessa vitória aí no castelo de Aden, o exército revolucionário acabou perdendo sua intenção original. Os clãs Revengers, que tiveram tanta participação no exército revolucionário quanto o clã da Revolução Vermelha, ficou com a ocupação do castelo de Oden, enquanto o clã Gênesis ficou com o castelo de Aden e o Glúdio... Tá, pera aí. Olha aí, no castelo de Aden, o exército revolucionário acabou perdendo sua intenção original. Os clãs Revengers, que tiveram tanta participação no exército revolucionário quanto o clã da Revolução Vermelha, ficou com a ocupação do castelo de Oden, enquanto o clã Gênesis ficou com o castelo de Aden e o Glúdio, e o clã do castelo de Suon, que era um clã que representava ali várias guildas e clãs de pequeno e médio porte que participaram no exército revolucionário e também participou na primeira batalha em Giran, assumiu aí o controle do castelo de Reiners. Mas o clã da Revolução Vermelha, que foi os que mais lutaram desde o início e foram os que começaram toda essa revolução, sentiram que não estavam recebendo a compensação pelos seus esforços. E essa frustração aí deles foi se manifestando em algumas ações. Revolução Vermelha pra cima de Gênesis agora. E vai começar o quê? Outra guerra? Outra guerra de quem se aliou. Ó, você ganhou uma coca 2 litros. Eu ganhei uma coca. Pra mim é guerra. Agora você vai ter que me dar metade. Nossa, caraca. Entendeu? Agora, tipo, o Brasil e os Estados Unidos... Agora eles vão ser... Porque os Estados Unidos foi mais beneficiado do que o Brasil. Aí a Rússia vai se aliar a quem, no caso? Pra sair da Torre da Arrogância. Pois é. Tá ligado? Pra derrubar Gênesis também. Meu Deus! O Morro do Dragão, por exemplo, que é a Dragon Dungeon que a gente falou lá em cima, era um dos melhores terrenos de caça da época. E após a libertação da tirania da Aliança DK, ela deveria se tornar um terreno de espaço aberto pra todos. Pelo menos simbolicamente, né? Porque era exatamente esse o problema das áreas de caça. Mas não foi o que aconteceu na realidade. Eles liberaram apenas uma parte dessa área para o acesso de usuários no geral e usuários de baixo escalão do exército de Bartz. E aí, nesse momento, Gênesis, Revolução Vermelha, Revengers, meio que viraram um conceito só. E além de tudo isso, pequenos conflitos, oposições, protesto, ganância, eles também estavam começando a ter que enfrentar a caça automática, que também é o que eu tava falando lá em cima, que era conhecido como bot farm. Explicando melhor agora, lá pra 2000, todos os MMORPG ainda precisavam que você estivesse na frente do computador, apertando ali os botões pra você poder fazer qualquer coisa. E com a chegada dos bots, era possível deixar o seu personagem farmando ali por horas sem que você cansasse. Ou seja, aquele processo que você faz no MMO, que você não precisa de ninguém ali visualizando, ninguém ali cuidando, você colocava um programa de terceiro pra ele ficar lá coletando madeira, matando bichinho, que era algo que não era arriscado, então você podia deixar ele fazendo sozinho. Ou seja, tudo começou com o lema de derrubar a Aliança DK e erradicar a caça automática, estabelecer a liberdade, só que derrubaram a Aliança DK, não erradicaram a caça automática e não estabeleceram a liberdade. Por Então, quê? Porque diante da realidade, né? O sonho do oprimido é ser um opressor, porra. De ter que compensar essas perdas aí das batalhas, os membros do exército de Bartz começaram eventualmente controlar áreas de caças aí por conta própria, cada um meio que virou dono do que queria, cada um fazia a briga que queria, e aí muitos jogadores aderiram aí à caça automática e meio que ficou tudo elas por elas. E enquanto isso, o Acrius, que tinha lido toda a situação aí com precisão, começou a reorganizar. Então, no caso Vai dar merda. Vai dar merda. Mas é o seguinte, revolução, vamos fazer a revolução, né? Pra tirar DK. O que eles fizeram? Só tiraram o DK e eles estão meio que sendo papel. Todo mundo que vim novo, no caso... É meio que os novos que não agora... é do... Que criaram, vamos dizer, porque juntou Gênesis,
Revolução Vermelha e Revengers, né? Todo clã que vir pra baixo não vai ter a mesma coisa do que eles. Aham. Entendeu? Aí meio que ele virou um DK.2. Aí é foda. Jalan, muito obrigado pelo sub. Deu pro Gelly e pro Debbie Ryan. Tamo junto. Muito obrigada e Brabo. parabéns. Jalan mudou o nome. Tá, mas ali no caso É eles... foda. Hã? Eles liberaram um pouco mais da parte do castelo. Um pouco mais. Um pouquinho mais, mas ainda deixaram uma parte sem. Isso que é sacanagem. Não, mas aquele não é o castelo, aquele é o Dragon Valley. É isso Mas daí. igual o castelo, no caso, quem pode usar, no caso, é só o Revengers, Revolução Vermelha e Gênesis. Se eu E não o me engano. restante que O não restante for? que chegar novo, vamos criar um novo clã. Talvez não pode. Entendeu? Vamos criar o clã Touro Negro, por exemplo. Que daí eles vão achar injusto o fato Daí de é outra Gênesis, rebelião tudo. contra o novo. Meu Deus, que caos! Mas daí é isso que eu tô falando. Tipo, eles lutaram pra tomar o castelo dos caras que fazia isso, agora eles estão fazendo a mesma coisa. Não faz sentido. Pra eles faz. O clã DK e a sua aliança. E ele apoiou os fundos militares do clã, né? Poção, equipamentos, tudo do seu próprio bolso. Então essa leitura dele ali, né? Ele tava vendo essas divisões internas, as contradições da aliança, tudo lá da torre da arrogância dele. E ele finalmente decidiu que já tinha chegado a hora. E naquela época, muitas das forças que participaram do cerco de Aden já tinham retornado para os seus servidores originais. Porque tinha muita pessoa que tinha vindo de outro servidor, lembra? E eles vieram só pra ajudar, só que assim que tudo se resolveu, eles Meteu voltaram o pé. lá pra cada um pro seu servidor pra Caraca, jogar o seu cara. joguinho. E aí o Akrus finalmente ordenou que a Aliança DK, que estava escondida aí na Torre da Arrogância por muito tempo, avançasse. E aí, enquanto isso, dentro da coligação anti-DK, só tava rolando insatisfação e conflito. E o clã da Revolução Vermelha e os Revengers brigaram e se colidiram aí frontalmente numa batalha do castelo de Dion, onde a Revolução Vermelha atacou os Revengers e... Tá vendo? Sabe o que solucionava aqui? Eren. Pisoteando todo mundo. Porque a guerra não acaba, pô. É o ciclo infinito. tomou o castelo, criando aí uma divisão, né, uma briga irreparável na antiga coligação. E como resultado dessa divisão, tanto os Gênesis como os Revengers e o exército de Bartz no geral perderam todos os seus castelos e foram derrotados pela Aliança DK Ai, é novamente. E a Aliança Depois dessa DK divisão, no caso, o clã da Revolução Vermelha desperdiçou todo o seu poder bélico em pequenas guerras locais, e depois da rendição do exército revolucionário, o clã da Revolução Vermelha virou as costas pra todo mundo e foi cuidar da sua vida aí depois de sofrer uma série de derrotas. E depois de um monte de investida aniquiladora, a Aliança DK tinha se restabelecido novamente. Aí é pica. Voltou Jalambi, tudo como deu era. pro Jalambi, pau, tamo junto. É outra conta, então, É um que ele casal. criou. Eu não sei agora. E aí, no dia 27 de janeiro de 2005, o Akrus declarou uma ordem de extermínio para massacrar todo e qualquer jogador que se unisse ao exército revolucionário por tempo indeterminado. Naquela época, o número de jogadores mortos pela Aliança DK chegava a ser 700 por dia. E agora já não tinha mais nenhuma entidade que conseguia se opor à Aliança DK. Os jogadores no geral e os clãs mais pequenos sofreram umas derrotas aí, cara, miseráveis. E aí eles ficaram todos passivos da gestão da Aliança DK novamente. E acabaram se concentrando em sobreviver e se dispersar aí, ao invés de se unir e resistir igual antes. Dessa forma, todo mundo que restou do exército revolucionário continuou sendo massacrado e sofrendo umas derrotas bem tristes. E com isso aí, a primeira guerra da libertação de Bartz, que teve um ótimo começo, acabou aí com um final bem amargo. Isso aqui tem que ter um livro de história, pô. Pô, já pensou Tem que se ser tiver apresentado um filme no ou uma ensino série? médio. Já pensou? Que pica que ia ser? E aí agora vamos pro quinto capítulo, que é a Segunda Guerra da Libertação de Bartz. Caralho. Essa aqui vai ocorrer em 2007. No caso, depois da Primeira Guerra, os Dragon Knights continuaram desfrutando aí do status de clã exclusivo, mas devido a alguns conflitos aí dentro do clã, tanto o Akrus quanto outros jogadores acabaram parando de jogar, e assim foi dissolvido o próprio DK em 2006. Dessa forma, os que restaram dos DK se reorganizaram numa aliança que se chamava Six Bloods. O Akrus virou CLT, tá ligado? Não tem mais tempo de jogar, rapaziada. Se virem. No entanto, a força deles continuou sempre enfraquecendo à medida que entrava em guerra com a Aliança de Bartz, que agora era anti-Six Bloods no caso, né? Era anti-DK, agora era anti-Six. E aí depois disso, os próprios Six Bloods continuavam com essa cultura aí de controlar campos de caça, e com isso eles acabavam pressionando algumas alianças neutras. E assim essas alianças neutras formaram o Regimento Neutro. E eles compraram essas guerras aí contra os Six Bloods, resultando na Segunda Guerra de Bartz. A aliança dos Six Bloods era bem mais forte em termos de
poder de combate e ocupou todos os castelos durante 3 anos, que é desde 2005 lá, né, até agora. Mas a aliança de Bards e o regimento neutro juntos eram 3 vezes maior em número, e também tinha os Naibothans, que era o mesmo grupo ali presente na Primeira Guerra, e estavam sempre dispostos a somar se fosse preciso. E assim, eventualmente, a aliança dos Six Bloods vai entrando em colapso devido ao cansaço e os conflitos internos aí causados pelas guerras em curso. Quem joga RPG sabe como é cansativo às vezes ter que parar seu PvE ali pra poder entrar no PvP. E assim, com nem tanto esforço, o regimento neutro conseguiu tirar essa tirania aí folgada dos Six Bloods, né? Só que aí, com o tempo, o próprio regimento neutro também acabou meio que sendo dissolvido. E agora vamos pro capítulo 6, que é o pós da Segunda Guerra. Com esse final da Segunda Guerra, parecia que finalmente o servidor de Bart estava em paz. No entanto, em 2009, uma guerra eclodiu aí quando o clã da Revolução Vermelha, que se estabeleceu como um dos maiores clãs do servidor, declarou controle novamente dos campos de caça. Isso é bem irônico, né, cara? Porque foram eles que começaram todo esse movimento, né? Foram anti-DK, anti-Six, além de terem participado tanto da Primeira e da Segunda Guerra de Libertação e terem feito aquele ato simbólico de abaixar o imposto para 0% lá em maio de 2004. Mas aí, em 2010, vários clãs que foram afiliados aí aos DK depois de ter perdido um monte de castelo aí pra Revolução Vermelha, acabaram se mudando para outro servidor. E ficou por isso mesmo. Essas guerras de cerco aí, tanto grande quanto pequena, ainda ocorrem no servidor de Bartz até hoje. Mas ao contrário da Guerra da Libertação de Bartz, essas guerras aí não são muito diferentes das guerras que ocorrem aí normalmente nos jogos de MMORPG online. Sendo assim, o período pós a Segunda Guerra não é bem descrito de forma precisa em nenhum momento. E aí, depois de toda essa luta aí, desde 2004 até 2010, finalmente o servidor de Bartz virou um servidor normal agora, sem tirania nenhuma, sem revolução, sem nada. Agora é um servidor normal. Pode até ser considerado que foi um final feliz. O imposto não tá nem em 0, mas também não tem ninguém brigando por recompensa, mas o imposto também não tá em 10, 15%, né? Tá um jogo normal agora. No entanto, a razão pela qual a Guerra da Libertação de Bartz é falada até hoje não é porque ela simplesmente teve um final feliz, mas porque foi verdadeiramente humano essa manifestação aí, né? Uma disputa tão feroz por liberdade, por espólios, né? Mas enfim, 10 anos depois... muita gente, pô, isso aqui é vida real, porra. Isso aqui prepara a pessoa pra vida, pô. É a vida, igual o Paulo falou. É tão triste, né? Tipo, pensar que... Isso aqui aconteceu na vida real, pô, por Pensar exemplo. que tantas pessoas morreram por ignorância do ser humano. Tudo isso, né, em 20 de maio de 2014, a NC Soft, que é a desenvolvedora do jogo, realizou um evento relacionado à Guerra da Libertação de Bartz. E nesse evento aí foi realizada uma entrevista com o Akyros, mano, com o próprio Akyros. E de acordo com ele saiu ali do Lineage depois daquele dia e acabou se concentrando aí nos seus projetos pessoais. Ele também disse que qualquer pessoa que usar o nome Akyros, né, o nickname Akyros em algum outro jogo, era alguém se passando por ele, dando a entender aí que ele não tá mais nesse meio de jogo no geral. Nossa! O que vai vir agora? E vamos pro 7º capítulo aqui e o último, que é o impacto. Essa guerra aí teve um impacto bem grande na mídia no geral, mas principalmente na Coreia do Sul. Afinal de contas, né, foi a maior guerra em escala de servidor na história do MMORPG coreano. O fato dessa guerra ter muita semelhança com as questões políticas do mundo real fez com que ela chamasse muita atenção e acabou virando um excelente exemplo de fenômenos sociais no mundo cibernético. Vale ressaltar também que essa guerra teve um impacto gigante em romances de fantasia, tanto em jogos que eram populares na época, como até em filmes e séries. Essa estrutura de narrativa, onde tem a guilda do mocinho contra a guilda do vilão, e o protagonista se junta com pessoas comuns aí pra derrubar algum tirano, pode-se dizer que é basicamente inspirada nessa história do Lineage 2. Então dá pra ver aí o tamanho do impacto que essa história causou, né? Pra você ter uma noção, enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu cheguei a achar um trabalho de faculdade gigante, relacionando aí quase todos os eventos dessa guerra com os acontecimentos do mundo real. Tá maluco, mano? Absurdo! Pô, isso aqui... Pô, gente, mas é isso. Pô, isso aqui, porra, se eu fosse um professor de história, por exemplo. Pô, rapaziada, hoje não falaremos sobre Segunda Guerra Mundial. Falamos sobre a guerra de a libertação de Bartz. Libertação de Bartz, tá ligado? Porra, falar que é um jogo, a rapaziada já começa tipo... Opa, professor, se interessar. Interessante isso aqui. Isso, eu espero que vocês tenham gostado aí da história. Não esqueça de deixar aquele like aí pra me ajudar. Muito obrigado pela sua audiência. Falou! Pô, muito foda. Caraca. O que vai ter aqui? Restante. O que é isso aqui? E aí, gente, beleza? O vídeo já acabou, tá? Esse aqui é só um crédito pra poder mostrar um pouco de como foi o trabalho pra poder fazer esse vídeo, caso você tenha se interessado. Bom, primeiro eu queria dizer que esse vídeo foi um trabalho de um mês, se não me engano. Dá pra ver aqui no autosave do Vegas, do Vegas. Caraca, mano. Ele mostrando trabalho por trabalho, Que massa, tipo, véio. tudo que ele buscou. Muito foda. Não vou ver aqui agora, porque talvez, rapaziada, não é um assunto que te interessa tanto. Mas enfim, rapaziada, caso você se interesse muito pro conteúdo assim,
Vou deixar o vídeo original aí na descrição, tá? Pra você lá dar uma apoio, eu vou deixar aqui, ó. Shungyo. Se inscrever. Uma pergunta, o Paulo participou dessa parada toda pra ele ter mandado Da esse guerra? vídeo? Não sei, eu acho que hoje ele joga. Mas eu não sei se ele jogou. Ah, pô, 2004, Paulo não. Quantos anos o Paulo tem? Eu não sei. Paulo tinha o quê? 6 anos? O Paulo tem quantos anos hoje? 25? Eu chuto que o Paulo tinha 4 anos. Ah, tá. Então... Achei que era mais velho, sei lá. Ah, ele tem 25, certei. Pô, muito interessante. Eu Gostei. achei muito maneiro, porque igual eu falei, a gente traz muito isso pra vida real. Foi por isso que eu fiz aquela pergunta no início que você perdeu risada. Não, pô, mas não é um jogo, né, pô? sim, mas isso mas- acontece na vida real, pô. One Piece tem descriminalização, é o anime. Mas são coisas que acontecem na vida real, entendeu? Tome no cu, Thaís. E caralho. Que susto! Toma no cu, Paulo! Bombado. Aí, enfim, rapaziada. Oh, mas ó, muito da hora. Foi mal ter demorado um pouco pra entender, mas ai, quem reclamar. Muito bom, fiquei feliz de ter entendido. Foi algo que criou um interesse na minha cabeça de ver. Eu gostei pra caramba. Obrigada, Paulo. Por mais que foi meia hora de vídeo, Exato. mas eu gostei muito. Nunca mais vejo um vídeo de... E eu gostaria muito de ter participado dessa parada toda. Deve ter sido muito emocionante. Já pensou? Você imagina na época a emoção que era dos jogadores? Muito Mas massa. enfim, rapaziada, vídeo original aí na descrição. Vamos deixar aqui ó, o último vídeo aqui pra vocês querem ver. E não se esqueça. A gente sempre volta.